Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês, de todos nós. Uma nova oportunidade Deus nos concedeu. Estamos juntos para esse momento tão especial para nós. Vamos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós estaremos conversando sobre o assunto que teremos na primeira parte do culto do próximo sábado, o dia 10 de fevereiro de 2024. Nesse sábado, no primeiro momento do culto, no momento da escola bíblica, nós vamos nos assentar em grupos, oportunidade em que teremos a participação de outros irmãos, e nós vamos conversar sobre um assunto tão importante para nós. Iremos falar nesta série que estamos abordando sobre leis, regras e cerimônias. Vamos falar sobre a festa dos tabernáculos. E concernente a festas, talvez seja esse o nosso último estudo, a nossa última abordagem. E a festa dos tabernáculos, o nosso texto que embasa é Levítico no capítulo 23 e os versos 33 até o 44. Eu vou ler para vocês, que diz assim o texto: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. Muito bem, esse texto ele apresenta os detalhes recomendados por Deus para a festa do tabernáculo. E no verso 40 repete: E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Aqui está dizendo do material que eles haveriam de colher para construir as suas tendas. E celebrareis, no verso 41, esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano.
Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui está o motivo para eles manterem a memória, o tempo em que eles habitaram em tenda por 40 anos no deserto, em cujo tempo Deus os sustentara. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Essa frase é porque a festa dos tabernáculos que nós estamos a considerar é a festa que fecha o calendário religioso daqueles irmãos, dos hebreus. E na introdução, eu quero me adiantar aqui para vocês, e por um engano a gente registrou que este mês, o mês de Tisrei, ou Etanim, o nome Tisrei é o nome do mês que eles consideravam até o cativeiro babilônico, mas depois que voltaram do cativeiro babilônico, esse 7º mês passou a ter o nome de Etanim. E na verdade, Etanim era o 7º mês, era o primeiro mês do calendário civil, mas o 7º mês do calendário religioso. As festas começaram lá em Abib e terminava aqui, no mês 7º, 7 meses depois, com a festa dos tabernáculos. Mas ainda na introdução a gente vai dizer que a festa dos tabernáculos é a terceira das grandes festas que os hebreus deveriam realizar. Entenda bem, terceira, porque era a terceira festa de todas as festas que eles realizavam. 3 delas, todos os homens acima de 20 anos e até os 50 eram obrigados a irem até Jerusalém. E esta é a terceira. A festa do tabernáculos era a terceira dessas 3 festas. Então, é a terceira das grandes festas que os hebreus deviam realizar. Era a 4ª festa realizada neste mesmo mês de Tisrei, ou no 7º mês. Vamos recapitular rapidamente, porque era a 4ª festa que eles realizavam. No dia 1º do mês, eles realizavam a festa da lua nova, porque a festa da lua nova se realizava todo dia 1º de cada mês. Os meses obedeciam o ciclo, o movimento lunar. Estudamos isso no sábado passado. Mas no dia 1º deste mês, o mês 7º, também era a festa do Ano Novo, que eles celebravam o início do Ano Novo. No dia 10 desse mês, era a festa do perdão, Yom Kippur. Era a festa que eles comemoravam o perdão dos pecados. Era a única oportunidade do ano em que o sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia sacrifício pelo perdão dos pecados do povo. E agora também a festa dos tabernáculos. Então, eram 4 festas realizadas no mês de Etanim, neste 7º mês. E é a última festa do calendário anual religioso deles, como já dissemos. Era também chamada Festa da Colheita, e sua celebração durava 8 dias. Seu início se dava no dia 15 do mês de Etanim, ou Tisrei, do calendário civil, nosso setembro, outubro, e terminava no dia 22. Tanto o dia 15 quanto o dia 22 desse mês eram dias de santa convocação, isto é, eram considerados sábados e, por isso, nenhum trabalho habitual era feito. Os dias dessa festa eram um grande período de alegria e de históricas lembranças. Durante esse festejo, as pessoas deixavam suas casas e peregrinavam até Jerusalém, onde se abrigavam em cabanas.
E foi nessa ocasião, por ocasião dessa festa, que o templo de Salomão foi dedicado ao Senhor. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versos 1 e 2, está registrado: Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Isso quando ele transportou a arca da tenda do encontro, a cabana, e trouxe a arca para o templo que ele havia construído. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Portanto, Salomão aproveitou a ocasião, pelo que se nota, e ele conclamou o povo a que se juntassem em Jerusalém e trouxessem a arca que estava no tabernáculo móvel, e ele trouxe para dentro do templo que ele acabara de construir. E foi exatamente na festa dos tabernáculos em que ele ajunta o povo e faz essa transferência da arca para o templo. E na reflexão 1 a gente vai lembrar que a festa dos tabernáculos era um período no qual o povo se abrigava em frágeis tendas, cujo objetivo era fazê-lo lembrar sua longa peregrinação pelo deserto, em cujo período habitaram em tendas móveis. A gente leu lá em Levítico capítulo 23 que eles faziam essas tendas de material de árvores, de galhos, de palmeiras, de ramos de árvores. Por isso era uma tenda frágil. Mas apesar de toda a fragilidade de suas moradias, enquanto eles estiveram no deserto aqueles 40 anos, e nada tendo produzido durante aquela longa peregrinação de 4 décadas, o essencial para a providência deles nunca faltou. Desse modo, a festa dos tabernáculos acontecia agora imediatamente após a colheita, e isso não por acaso, pois tendo colhido recentemente, a nenhum dos peregrinos faltaria alimento durante os 8 dias que eles permaneceriam abrigados em tendas em Jerusalém. A palavra tabernáculo significa também cabana ou um abrigo temporário. É o que a gente lê no livro do Levítico, aí no capítulo 23 que nós lemos, o verso 23 vai dizer que assim falou aos filhos de Israel: no 7º mês, no 1º do mês tereis descanso, memória de jubilação. Nós falamos isso. Depois vem no dia 10, o dia da expiação. E agora, aos 15 do mês, a gente tem os filhos de Israel ali se juntando. E no verso 40 do capítulo 23 vai dizer: ao 1º dia tomareis para vós, o 1º dia daqueles 8 dias que eles ficavam habitando em tendas, tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor por 7 dias. Era o período da festa. Então, era um abrigo temporário, e eles ficavam ali, habitando nessas tendas frágeis. Na sequência 1, a gente vai lembrar que a festa dos tabernáculos era a última do calendário sagrado anual. A ordenança para que o povo habitasse em tendas visava trazer-lhe ao povo a lembrança quão frágil é a vida, que se mantém basicamente pelo amor e bondade de Deus. Naqueles dias, mesmo os mais poderosos dos hebreus deveria viver debaixo de tendas frágeis, tendas muito primitivas e extremamente modestas. E mais, as refeições, os cânticos e os envolvimentos seriam todos coletivos,
sem distinção entre os mais ricos e os mais pobres. E ainda mais, não deveriam deixar de fora os órfãos, nem as viúvas, nem mesmo os estrangeiros que morassem entre eles. Foi assim que, quando Moisés escreve no Deuteronômio, falando para aquela geração que haveria de entrar na terra de Canaã, no capítulo 16 do livro do Deuteronômio, e a gente vai ver os versos 13 até o 16, que vai dizer assim: a festa dos tabernáculos guardarás 7 dias, quando colheres da tua eira e do teu lagar. Veja que a festa do tabernáculo era realizada logo em seguida à realização da colheita. Isso era para a segurança de que durante todos aqueles dias que eles ficariam ali abrigado em tendas, sem produzir nada, nenhum mantimento haveria de faltar para eles, nenhum alimento. À semelhança do sustento que Deus lhes deu durante os 40 anos da caminhada do deserto, que nada lhes faltara, também eles aqui não teria falta de nada. Lá no deserto, Deus cuidou deles com provisão extraordinárias, miraculosas. Aqui, Deus vai cuidar deles através da produção que eles mesmos haveria de colher e trazer para o sustento deles. E na tua festa, diz Deus aqui, te alegrarás tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão para dentro das tuas portas. Veja que era uma comemoração solidária, de alegria, e ninguém deveria ficar do lado de fora sem participar daquilo que era consumido ali. 7 dias. Verso 15, eu estou lendo do capítulo 16 do Deuteronômio. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, teu Deus, no lugar que escolher o Senhor, teu Deus. E neste lugar, o Senhor te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás no Senhor. E a gente lê aqui, pois no verso 16, aquilo que já falamos: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, no lugar que escolher. E o lugar que Deus escolhia era Jerusalém, era lá que eles deveriam peregrinar até lá 3 vezes no ano. A saber, eles deveriam comparecer obrigatoriamente na festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos é aquela festa que se seguia à Páscoa. Na festa das semanas, aquela festa que acontecia 7 semanas depois da Páscoa. E agora na festa dos tabernáculos. E uma recomendação: porém não aparecerá perante o Senhor vazio. Ou seja, eles haviam acabado de colher, e da colheita que eles acabaram de fazer, eles deveriam levar porção suficiente para eles se alimentarem durante os dias, tanto da peregrinação do caminho de ida e do caminho de volta, assim como o período em que eles permaneceriam nas tendas em Jerusalém. Cada qual, conclui Deus aqui, conforme o dom da sua mão, quer dizer, conforme o produto que colheu e conforme a fartura, a quantidade que havia colhido, que Moisés completa dizendo: conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Então eles iam ali e eles festejavam e nada lhes faltara, porque a generosidade de Deus havia sido manifesta para eles quando eles fizeram as colheitas. E agora eles também deveriam ser generosos. A mesquinhez não devia estar presente. Eles deviam ser generosos para levar, tanto para comida durante o tempo da viagem de ida e de volta, e também para eles se sustentarem lá
nos dias em que eles permaneceriam debaixo das tendas em Jerusalém, que era o lugar onde Deus mostrou, escolheu, determinou para que eles ali se ajuntassem para esta festa. Muito bem, mas interessante ainda um detalhe aqui na sequência 1, que a festa dos tabernáculos, ela acontecia para todo Israel. Veja só, independentemente da condição social das pessoas, os mais ricos e os mais pobres, todos eles se abrigavam da mesma forma, debaixo de tendas frágeis. Isso não era para nivelar o povo, mas isso era para todos terem a mesma experiência sobre a provisão da vida que vem da parte de Deus. A comunhão dos santos, a comunhão daqueles que se reúnem para adorar a Deus, ela é manifesta no culto, na adoração. Cada um de nós, ainda hoje, nós temos essa experiência aqui desse lado do mundo, no Ocidente. Gentios como somos, não somos hebreus, mas temos a mesma experiência. Quando nós nos ajuntamos para adoração, não importa a classe social, não importa o tipo de casa onde moramos, não importa o tipo de renda que nós oferimos cada dia, ou cada mês, ou cada período, não importa a nossa condição econômica, quer dizer, o tanto de patrimônio que nós possuímos, não importa. Quando nós nos reunimos para adoração, tudo que nós realizamos conjuntamente, de maneira que tanto os mais pobres quanto os mais abastados, eles têm a mesma graça, eles estão debaixo da mesma proteção. A mesma mão de Deus que cobre o pobre, é ela mesma que vai cobrir aquele que é mais abastado, o rico. A mesma mão que abençoa e recebe as pessoas como adoradores, recebe os adoradores pobres e recebe os adoradores ricos, os mais abastados, até aqueles que possuem grandes fortunas. Diante de Deus, todos nós somos aceitos de maneira sem distinção. A festa dos tabernáculos, ela evocava essa realidade da vida do povo e de Deus. Nós temos classes sociais, vivemos em castas, em classes sociais. Gente mais pobre, gente mais carente, gente mais abastecida, mais abastada e gente com sobra. Mas diante de Deus, essa é a realidade social nossa. Mas diante de Deus, Deus nos tem em conta e nos abençoa a todos igualmente e aceita e pode aceitar o culto de todos igualmente, independente da sua condição cultural, social, financeira, econômica e assim por diante. Na reflexão 2, a gente vai lembrar que nas instruções dadas por Deus sobre como deveria realizar cada uma das festas cerimoniais, nenhuma palavra deveria ser ignorada. Todas as orientações deveriam ser cumpridas e seguidas rigorosamente, porque cada uma daquelas palavras, elas vinham carregadas, cada uma daquelas palavras vinha carregada de importante sentido. No caso da festa dos tabernáculos, a palavra-chave para o evento era habitar. Eles ficavam 7 dias debaixo da tenda, era a moradia deles, ou seja, o tabernáculo, ou a tenda, ou a cabana frágil e feita com ramos, era o lugar onde eles comiam, dormiam e se reuniam durante todos os dias festivos. Não se tratava apenas da comunhão de uma tenda, ou melhor, da construção de uma tenda. Era para eles morarem nela, habitarem nela. Também o sentido da comunidade pode ser encontrado no fato de que a tenda não tinha cômodos, era um ambiente aberto, o estilo aberto, não tinha compartimentos, não tinha cômodos, era um lugar de área comum para descanso, refeições e a comunhão. Embora um lugar frágil, ali
estava a paz e a segurança que vinha de Deus para eles. No Salmo 27, salmo escrito por Davi, Davi descreve esse momento de comunhão, de adoração, de confraternização, de solidariedade, de mistura entre eles. Todas as pessoas, todos os hebreus, eles se misturavam. E o poeta, falando a sua própria experiência, ele escreve o poema do Salmo 27 dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A tenda é frágil, não oferece segurança nenhuma, mas debaixo da mão do Senhor, a quem ele vai temer? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ele fala da sua experiência passada e no seu encontro de adoração, aquilo que ele viveu no passado debaixo da proteção de Deus, ele estava confiante que ele receberia aqui também. E ainda diz mais ousadamente: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantassem contra mim, em Deus eu confiaria. E ele ficava tão emocionado com aquele ajuntamento que ele pediu ao Senhor assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, não apenas durante 7 dias, mas todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Davi expressa nesse salmo a graça que era a vida da festa dos tabernáculos, que eles viviam em cabanas. Era fantástico, era fenomenal. E a ponto do poeta dizer: eu pedi para o Senhor, por que não a vida toda? Por que não o ano todo? Viver em comunhão, na presença de Deus, em comunhão com os seus companheiros de fé, de caminhada. Por que não ficar o tempo todo? Era a demonstração do regozijo, da satisfação deles. Isso demonstra quão gratificante era para os israelitas e quão gratificado cada um dos que participavam se sentia quando eles participavam dessa festividade. Aliás, essa festividade também era uma atividade que a festa dos tabernáculos, eu creio que gerava neles uma certa sentido de nostalgia, porque eles ficariam 4 meses, os 4 meses seguintes, eles não teriam nenhum encontro coletivo, porque durante os 4 meses seguintes, passando pelo período do inverno, eles não teriam mais festa, eles só se encontrariam para as festividades lá depois em Abib, no ano seguinte. Portanto, era um momento em que eles se alegravam. Por isso que o poeta vai dizer: eu pedi ao Senhor, eu queria ficar aqui, eu queria continuar aqui. Irmãos, isso lembra aquela palavra daqueles discípulos que subiram no Monte da Transfiguração e ao verem Jesus com o rosto glorificado, eles logo reclamaram: Senhor, é bom que a gente permaneça aqui, a gente podia continuar aqui, não é? E aí a gente faz umas tendas aqui, e uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias, e nós vamos ficar aqui. É bom a gente permanecer aqui, é bom a gente permanecer diante de Deus, debaixo da mão de Deus. E foi esse exato o convite que Jesus fez no fim, no encerramento da festa dos tabernáculos, a última que ele participou, quando eles estava encerrando aquela festa e o povo cercado de grande emoção, porque naquele momento todo o festival estava se encerrando ali, e no encerramento desse encontro, Jesus se coloca de pé e ele faz um convite espetacular para as pessoas. O verso 37 do capítulo 7, escrito de João, o Evangelho. E Jesus faz o seguinte
pronunciamento. E no último dia, o grande dia da festa, presta atenção nesse superlativo, o grande dia da festa, porque era o dia que eles estavam encerrando todo o calendário religioso do ano todo. É só o ano que vem que eles voltariam a se encontrar. E era um dia muito especial, e as pessoas ficavam muito sensíveis. Eles iriam se despedir uns dos outros. Muitos, talvez, já de certa idade, eles talvez não tinham mais esperança, eles não voltariam mais, talvez, a se encontrar, porque no ano seguinte eles não voltariam para lá. Então era o grande dia da festa. O grande dia. Era o dia do despedimento do ano festivo, daquelas festas cerimoniais. Jesus pôs-se em pé diante da multidão e clamou: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Esse chamado, essa palavra que certamente muitas pessoas não entenderam. E Jesus continua dizendo, e principalmente pelo que ele continua dizendo no verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Irmãos, que coisa linda. Um detalhe aqui desse verso 38. A expressão, como diz a Escritura, não tem nenhum texto das Escrituras do Antigo Testamento e tampouco do Novo, que foi depois produzido, nenhum texto que diz que rios de água viva correm no ventre da pessoa que crê em Deus. Mas Jesus, ele certamente usou aqui uma expressão generalizada ou generalizante, no sentido de dizer que aquilo que a Escritura diz, quem crer nela ou naquilo que a Escritura diz, dentro da pessoa vai ter como que um rio que vai satisfazer a sede da sua alma. É uma metáfora, ele está dizendo que no sentido da necessidade da alma, coisa muito bonita, muito extraordinária. É assim que, com essas palavras de Jesus, que naquele ano se encerrou o calendário religioso dos nossos irmãos judeus. E essa festa, a festa dos tabernáculos, era a festa, portanto, que encerrava o ano religioso, o calendário religioso. E esta festa marcava a intimidade, a comunhão, que era permanentemente vivida entre os israelitas, porque daqui para frente eles iriam trabalhar de olho no calendário para que no próximo ano eles retornassem, voltassem a ter comunhão, voltassem a estar diante de Deus. Irmãos, cada vez que nós congregamos para adorar, nós deveríamos carregar também no nosso sentimento o desejo: Senhor, qual é o próximo encontro? Quando vamos poder voltar para a tua casa? Eu queria estar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Deus nos abençoe e desperte em nós o desejo de fazer isso, a sua santa vontade, diante do Senhor no seu templo. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.